Muito bem. Vencido esse caso, eu chamo na sequência o tema repetitivo 1088, que é de relatoria da eminente ministra A Suzete Magalhães. Cuida-se aqui, né? São 3 processos relacionados a esse tema, eles estão nos itens 13, 14 e 15 da ordem do dia. A ministra Suzete, ela tomou esses autos em vista regimental, né? Em virtude de que aqui se discutiu, na sessão pretérita, a questão relacionada à modulação. E hoje Sua Excelência nos traz para as considerações, uma vez que a tese mesma já havia sido aprovada, né, na sessão anterior. Né? Desse modo, então, eu passo de logo a palavra à eminente relatora. Senhor presidente, como Vossa Excelência esclareceu, na sentada anterior, foi aprovada a tese quanto ao tema 1088, e a tese aprovada foi a seguinte: o militar de carreira ou temporário, este último antes da alteração promovida pela Lei 13.954, de 2019, diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma ex ofício por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da síndrome de imunodeficiência adquirida. Porém, até aqui, nós mantivemos a jurisprudência do STJ sobre o assunto. Porém, sem a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possui a nativa, se não estiver impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, na forma do artigo 110, parágrafo 1º da Lei 6.880, de 80. Na sessão passada, a primeira sessão analisou a matéria sobre 3 aspectos. Primeiro, militar assintomático, portador do vírus HIV e o direito à reforma por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas. Entendeu que cabe a reforma nessa circunstância. Segundo, a alteração promovida pela Lei 13.954, de 2019, nos artigos 106 e 109 da Lei 6.880. E, terceiro, militar assintomático, portador do vírus HIV, e a inexistência de direito à reforma com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato, nos termos do artigo 110, parágrafo 1º da Lei 6.880, de 80. Quanto a esse terceiro ponto, referente à questão da reforma do militar portador do vírus HIV, mormente ou assintomático, com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau imediatamente superior ao da ativa, entendeu-se que assiste razão à União, merecendo o assunto a revisitação do tema pela primeira sessão, à luz do parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 6.880, de 80. Concluiu-se, assim, que, aspas, não há como aplicar a jurisprudência do STJ, firmada nos aludidos embargos de divergência em recurso especial 670-744, Rio de Janeiro, neste ponto e na hipótese, por exigir o artigo 110, parágrafo 1º da Lei 6.880, de 80, antes ou depois da Lei 13.954, de 2019, que não alterou o artigo 110 da Lei 6.880. Ela exige, além da incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, exige a invalidez para que o militar portador do vírus HIV, independentemente do grau de desenvolvimento da doença, seja reformado com soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possui a nativa. Sobre esse tópico, a ministra Regina Helena Costa, não obstante ter acompanhado a relatora quanto à tese aprovada, propôs a modulação dos efeitos do julgado, nos termos do artigo 927, parágrafo 3º do CPC, para que a alteração da jurisprudência do STJ, que seria anteriormente pacífica, firmada nos aludidos embargos de divergência no âmbito da terceira sessão, desde 2017, produza efeitos ex nunc, ou seja, tão somente a partir do julgamento do tema objeto do presente recurso repetitivo. Defendeu a ministra Regina ainda que casos já julgados, mas ainda pendentes, estariam fora do alcance da nova proposição de entendimento em prol da segurança jurídica e do interesse social. Ponderou que a tese aprovada pela primeira sessão deveria orientar novos casos a serem julgados. Na ocasião, o ministro Herman Benjamin, no ponto, considerando a natureza do bem jurídico tutelado, qual seja a saúde,
manifestou-se por uma posição intermediária, com caráter prospectivo, mediante modulação dos efeitos do julgado a ser feita de maneira mitigada, a partir da decisão das instâncias ordinárias recursais, ou seja, aspas, julgados em segunda instância, fecham-se aspas, sem limitar-se à distribuição das ações propostas a partir da data do julgamento do tema pela primeira sessão. Eu examinei as notas taquigráficas do julgamento e verifiquei, pelo debate que se travou sobre a modulação dos efeitos do julgado, que neles ponderou a ministra Regina Helena Costa que, aspas, os casos que foram decididos e já julgados de outra maneira, penso que não se possa mais mudar. É daqui para frente que se vai alterar. Casos novos dessa situação, então, já se decide dessa maneira, fecham-se aspas. Assim se manifestou o ministro Herman Benjamin em debate sobre o assunto. E aqui eu transcrevo uma parte das notas taquigráficas que penso que bem demonstram qual a posição da ministra Regina e a posição do ministro Herman sobre o assunto. O ministro Herman diz o seguinte: senhor presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de pontuar que nós estamos aqui tratando de saúde, ou seja, a questão dos efeitos prospectivos não se trata de um instituto que vai se aplicar igualmente em todas as hipóteses da casuística dos litígios que chegam ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo. Para mim, esse ponto é muito importante. Em segundo lugar, eu concordo com a ideia de que, independentemente, ministra Suzete, de a jurisprudência ser absolutamente uníssona ou não, e Vossa Excelência, no seu voto, que é muito esmerado e exaustivo, demonstra que não havia essa absoluta consistência numa única direção. Talvez nós pudéssemos, e aí Sua Excelência propõe uma modalidade sistemática de modulação dos efeitos. Talvez nós pudéssemos, considerando as circunstâncias da natureza jurídica do bem tutelado, a saúde, imaginar uma situação intermediária, um caráter prospectivo, mas prospectivo a partir de decisão das instâncias ordinárias, entenda-se, das instâncias ordinárias recursais, porque creio que a lei não nos impede de fazer isso, de estabelecer os efeitos para o futuro, prospectivos, mas limitar a um dies quo, conectar esses efeitos ao dies quo que esteja para trás, porque, sinceramente, se não há uma absoluta uniformidade nos precedentes, nós aqui dizermos que ações que foram propostas ontem estariam cobertas pelo entendimento hoje alterado, ou ações que estão tramitando há 2, 3 anos, em que não há sentença em primeiro grau, penso que aí estaríamos, talvez, indo além daquela preocupação legítima, social, e também da segurança jurídica, aqui expressada pela ministra Regina Helena Costa. Não sei se, quando a ministra Regina Helena Costa falou dos casos julgados, referia-se aos casos que já estavam julgados nas instâncias ordinárias. Nessa ocasião, a ministra Regina, eu vou esclarecer posteriormente. E continuou o ministro Herman. Se for assim, eu estaria de acordo com a posição. Mas, se for um efeito prospectivo, em que ações que tenham sido propostas hoje de manhã estariam abrigadas sob o manto, o guarda-chuva do entendimento que aqui se chegou, ou se afastou inteiramente, aí eu teria dúvidas e preferia acompanhar o voto original da eminente relatora. E prossegue Sua Excelência. Agora, uma ação proposta hoje pela manhã, ministra Regina Helena, se levarmos isso para todas as áreas, a jurisprudência do STJ só irá valer daqui a 20 anos, em todas as áreas. É quando esses processos chegam aqui. Simplesmente olhar para o momento em que concluirmos esse julgamento e dizer tudo o que entrou até agora não é tudo que julgou, e julgou em segundo grau, mas tudo o que entrou estaria blindado. Não é isso. E a ministra Regina diz, a minha proposta seria mais ampla, bem mais, mas é o mínimo para resguardar interesse social e segurança jurídica. Quer dizer, se tiver 2 julgamentos, se tiver confirmação em duplo grau, penso que não temos condições de reformar esses julgados, à vista dos 15 anos de jurisprudência no mesmo sentido. E aí eu indaguei. Eu gostaria, ministro Herman, de esclarecer, até para eu entender. O que Vossa Excelência está propondo é que decisões proferidas em segundo grau até agora, com base na jurisprudência, isto é, jurisprudência antiga, que é a que estamos mudando, elas sejam mantidas, não é? O ministro Herman respondeu, sim. E indaguei eu novamente. E, a partir de então, vamos supor, no caso de o Tribunal de Segundo Grau já ter julgado, mantém-se a posição antiga. Se for julgar, ele teria que aplicar esse novo entendimento. O ministro Herman respondeu, exatamente. E disse eu, mas veja só, o terceiro caso, o terceiro repetitivo, em que houve sustentação, o Tribunal de Segundo Grau, o TRF4, afastou a pretensão de remuneração com base no soldo hierárquico superior, com fundamento em precedente da Corte Especial. Ele usou o precedente da Corte Especial de 2018. E o ministro Herman respondeu, veja, se o tribunal, a instância ordinária, adotou a tese nova que está aqui aposta, que está sendo trazida, acho que é uma hipótese que sai dessa modulação.
E a ministra Regina disse, não, mas veja bem, o presidente da Corte Especial, no segundo item, não reformou. Ele tratou de uma questão que se poderia entender como repercussão, mas ele não tratou exatamente, ele não superou os embargos de divergência. Os embargos de divergência, de Sua Excelência, estamos superando agora. Penso que tem que reformar. Penso que o tribunal tem que reformar para aplicar o entendimento que vigorava. E digo eu, observa-se dos debates que, ao fim, ainda persistia divergência entre os limites da modulação dos efeitos do julgado nas propostas da ministra Regina Helena Costa e do ministro Herman Benjamin. E, por isso, os senhores se lembram, eu pedi vista diante do fato novo surgido com fundamento no artigo 161, parágrafo 1º do regimento interno. E aqui eu digo que transcrevo o artigo 927, parágrafo 3º do CPC de 2015, e trouxe a inovação. Dispõe no seguinte sentido, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo e dos tribunais superiores, ou daquela oriundo de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. São 2 requisitos. Como se extrai do aludido dispositivo legal, o CPC de 2015 estabelece, em regra, a eficácia ex tunc das decisões judiciais, na medida que permite aos tribunais superiores, excepcionalmente, a modulação dos efeitos dos seus julgados, na hipótese de alteração da jurisprudência dominante. E aqui eu transcrevo uns trechos de um artigo sobre o assunto de relatoria do nosso colega, o ministro Ricardo Cueva. Vou ler só no que interessa, que me parece mais importante. Dizer, a alteração da jurisprudência dominante, ou seja, a superação do precedente, overruling, que, em regra, produz efeitos retroativos, ganha grande repercussão. Um sistema de precedentes obrigatórios ou vinculantes justifica-se com base nos princípios da segurança jurídica e da isonomia. A segurança jurídica enfeixa as noções de previsibilidade das decisões judiciais. A isonomia significa que casos substancialmente iguais não terão soluções diferentes. Não haverá, aspas, loteria jurisdicional, fecham-se aspas. Previsibilidade e igualdade não são, contudo, os únicos valores a tutelar. E prossegue. A perda de coerência ou consistência sistêmica de um lado, isso me parece importante no nosso caso, e a falta de congruência social de outro, são apontados como requisitos para a superação. Em princípio, a superação do precedente implica a retroatividade da nova decisão. É a regra da produtividade. Em caráter excepcional, prossegue ele, admite-se que o órgão julgador, ao mudar o precedente aplicável aos fatos descritos nos autos, defina de outro modo os efeitos do novo precedente e conclui. A regra que autoriza, mas não impõe, a modulação decorre da necessidade de conferir discricionariedade ao colegiado que altera o precedente para modular ou não os efeitos de sua decisão revogadora. Ordinariamente, o efeito será retroativo. O ônus argumentativo na hipótese de modulação é maior. Deve-se demonstrar que modulação se faz no interesse social e no da segurança jurídica. Esse artigo foi publicado em Temas Atuais e Polêmicos da Justiça Federal. E aqui eu invoco um precedente da terceira turma de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que adverte sobre o assunto, aspas, a modulação de efeitos do artigo 927, parágrafo 3º do CPC, deve ser utilizada com parcimônia, de forma excepcional e em hipóteses específicas, em que o entendimento superado tiver sido efetivamente capaz de gerar uma expectativa legítima de atuação nos jurisdicionados e ainda o exigir o interesse social envolvido. Eu transcrevo a emenda. Questão que se coloca de início para a análise da proposta de efeitos prospectivos da tese aprovada pela primeira sessão, feita pela ministra Regina Helena Costa, trata-se da excepcionalidade da modulação de efeitos prevista no artigo 927, parágrafo 3º do CPC, que deve ser, como asseverado pela ministra Nancy Andrighi, feita com parcimônia, de forma excepcional e em hipóteses específicas, para atender os 2 objetivos previstos no aludido dispositivo legal. A modulação de efeitos do julgado, quando alterada a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, não é, portanto, dada a excepcionalidade da medida feita de maneira obrigatória ou impositiva, pois depende das circunstâncias que envolvem a situação apreciada. A norma processual autoriza, mas não impõe, a modulação dos efeitos pelo colegiado, ante a necessidade de preservar a segurança jurídica e o interesse social, conferindo-se ao julgado efeitos diferentes da regra geral de efeitos retroativos. Consoante ainda entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, e aqui eu transcrevo um precedente do Pleno do Supremo, aspas, a modulação de efeitos se trata de faculdade processual conferida ao Supremo,
em caso de alteração da jurisprudência dominante, condicionada à presença de interesse social e em prol da segurança jurídica. Não há, então, relação de causalidade entre a mudança de entendimento jurisprudencial e a adoção da técnica de superação prospectiva de precedente, prospective overruling. Artigo 927, parágrafo 3º do CPC, um precedente de relatoria do ministro Edson Fachin, no Pleno do Supremo, publicado em 21 de novembro de 2017. Por óbvio, digo eu, aquelas ações já definitivamente decididas sobre a égide do entendimento anterior, então superado, não devem sofrer com a modificação da jurisprudência em respeito à imutabilidade da coisa julgada. Ou seja, para os processos em andamento ou para os que vierem a ser ajuizados, vale a regra da retroatividade da decisão judicial, que superou a jurisprudência anterior, salvo quando se confiram, excepcionalmente, outros efeitos ao novo precedente firmado. Sendo assim, como destaca o ministro Ricardo Cueva, no mencionado artigo sobre o assunto, aspas, tanto a superação do precedente, a modulação temporal de seus efeitos deve ser efetuada em caráter excepcional e com prudência. É preciso, com o tempo, desenvolver critérios seguros que orientem os tribunais a reconhecer as hipóteses em que cabe efetivamente a atribuição de efeitos prospectivos à decisão que altera o precedente, a fim de bem proteger a segurança jurídica e a isonomia. Fecham-se aspas. De fato, com o advento do artigo 927, parágrafo 3º do CPC, que foi uma novidade introduzida no CPC, conta-se com previsão expressa, mas genérica, da possibilidade de modulação dos efeitos da decisão judicial que altera a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, da sumulada, da oriunda dos julgamentos repetitivos e de assunção de competência para a proteção da segurança jurídica e do interesse social. E aqui eu falo do desafio de enfrentar essa questão, e aqui eu invoco Teresa Arruda Alvim, em um livro sobre o assunto. Diz ela, na tentativa de propor critérios a fim de orientar a modulação dos efeitos dos julgados, Teresa Arruda Alvim identifica alguns que considera fundamentais para que haja modulação de efeitos do julgado, a saber, primeiro, necessidade de proteção da confiança que teve o jurisdicionado à orientação anterior. Segundo, ambiente decisional rígido em que, de rigor, as alterações das regras deveriam operar-se por meio de atuação do legislativo, não do judiciário. Terceiro, existência de prejuízo ao particular, destacando a autora, porém, que a doutrina não é unânime, havendo, aspas, casos em que a modulação de efeitos pode ser feita tanto em benefício do Estado, leia-se Fazenda Pública, como do cidadão, fecham-se aspas. E quarto, decisões judiciais a respeito de políticas públicas. A obra chama-se Modulação na Alteração da Jurisprudência Firme ou de Precedentes Vinculantes, de autoria de Teresa Arruda Alvim. De outro lado, Fred Didier Júnior e outros apontam critérios semelhantes, trazidos em obra de Ravi Peixoto, a serem considerados. A demonstração de que o novo precedente seja capaz de surpreender os judicionados que tenham atuado de boa-fé, confiando na aplicação do antigo precedente. B, demonstração do prejuízo pela parte que teve o precedente favorável revogado. C, a possibilidade da atuação de algum direito fundamental apto a moldar a eficácia temporal do novo precedente. Esse é um critério que me pareceu relevante. Seja de forma retroativa ou prospectiva. E D, a possibilidade de que a moldagem de situações de transição seja feita pelo Poder Legislativo. Fecham-se aspas. É do curso de Direito Processual Civil, página 651. Ponderando em torno desses critérios, que também considero importantes para a solução da controvérsia, por envolver os dois requisitos legais, proteção da segurança jurídica e interesse social, tenho que inexistem, no caso, razões que recomendem a modulação de efeitos proposta. Ao contrário, penso que a modulação de efeitos, no caso específico, permitiria inovar em dispositivo de lei. É o parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 6.880, que, na verdade, concede um privilégio legal para a reforma apenas aos militares inválidos, aspas, impossibilitados total e permanentemente para qualquer trabalho, fecham-se aspas, e perpetuaria um tratamento diferenciado, isto é, eu entendo que a modulação, no caso, perpetuaria um tratamento diferenciado para os portadores de SIDA-AIDS em relação a outros militares com doenças igualmente graves, previsto no artigo 108, inciso 5º da Lei 6.880 de 80, para as quais o STJ vem exigindo, há muito, a demonstração da invalidez para todo e qualquer trabalho na vida castrense civil,
na forma do parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 6.880 de 80, para que possa ele ser reformado, aspas, com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou possuía na ativa, fecham-se aspas. A proteção da confiança, corolário da segurança jurídica, que teve o jurisdicionado em relação à orientação anterior, não obstante não se tratar de um critério preciso, como afirma Tereza Alvim, significa que, aspas, diz Tereza Alvim, a orientação anterior deve ter sido, como regra, firme e duradoura. Deve ter representado para o jurisdicionado confiável pauta de conduta. É relevante observar-se aqui que modulação não deve haver, como regra, na formação do precedente. Assim, se a jurisprudência era desencontrada, desuniforme e dispersa, e um tribunal superior decide a questão, não haverá confiança a depositar. Fecham-se aspas. Nesse ponto, a ministra Regina Helena, em sua proposta de modulação de efeitos, insiste no fato de que a jurisprudência da terceira seção, firmada nos aludidos ERESPs, perdurou por 15 anos, orientando os julgados proferidos desde o seu julgamento em 2007. De fato, a jurisprudência firmada no âmbito da terceira seção do STJ, como visto, de maneira equivocada, foi duradoura. Mas não se pode ver, a meu ver, que ela era firme, absolutamente uniforme e coerente sistemicamente, nem tampouco segura, e que prestigiava o princípio da isonomia em relação aos militares portadores de doenças igualmente graves, amparados pelo mesmo dispositivo legal. Como registra Tereza Alvim, citando Marinoni, aspas, é preciso, conforme o caso, um pronunciamento apropriado do Supremo ou do STJ sobre a questão controvertida, fecham-se aspas. Antes de adentrar no exame da jurisprudência da terceira seção, em face do argumento trazido pelo ministro Herman Benjamin, de que se trata de questão de saúde, e nas nossas taquígrafos a ministra Regina também faz referência a essa necessidade de proteção da saúde. Cabe ressaltar que, como dito, 3 aspectos foram analisados no julgamento do presente tema. Primeiro, militar assintomático portador de vírus HIV e o direito à reforma por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas. Segundo, a alteração promovida pela Lei 3.954 de 2019, nos artigos 106 e 109 da Lei 6.880 de 80. E terceiro, militar assintomático, portador do vírus HIV, e a inexistência de direito à reforma, com remuneração calculada com base no soldo equivalente ao grau hierárquico superior, nos termos do parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 6.880 de 80. Concluiu-se na sentada anterior, quanto ao item 1, isso é importante, pela manutenção da jurisprudência do STJ. Quer dizer, o que é mais importante, a concessão da reforma foi mantida, não houve qualquer alteração. Então, quanto ao primeiro item, manteve-se a jurisprudência do STJ, há muito firmada nesta corte, que assegura ao militar de carreira ou temporário, este último, antes da alteração promovida pela Lei 3.954 de 2019, diagnosticado como portador do vírus HIV, o direito à reforma ex ofício, por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da SIDA. Não há, no julgamento desta primeira sessão, a negativa do benefício de reforma ao militar em tais situações. Nem há qualquer solução de continuidade no entendimento do STJ acerca da questão. Não há, no cerne da controvérsia, qualquer alteração da jurisprudência dominante do STJ. O bem jurídico maior, que o ministro Herman Benjamin mencionou haver necessidade de tutelar, a saber, o direito à saúde, resta resguardado na reafirmação do posicionamento anterior do STJ, ao conceder a reforma ao militar, diagnosticado com vírus HIV, ainda que assintomático, por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, mas com remuneração calculada com base no soldo percebido na ativa. Com efeito, concedida a reforma ao militar, na hipótese dos autos, tem ele assegurado o direito a, aspas, e aqui eu estou transcrevendo o artigo 50, inciso 4º, a linha E, da Lei 6.880 de 80, que diz o seguinte, que o militar tem assegurado o direito a, aspas, assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados demais atos médicos e paramédicos necessários. Fecham-se aspas. Então, veja-se, se ele teve assegurada a reforma e, neste aspecto, não houve qualquer alteração da jurisprudência, ele tem essa assistência médico-hospitalar garantida.
Então, o direito à subsistência do militar, da sua família, e o direito à saúde e assistência médica hospitalar permanece garantido. Vale ainda destacar que a pretensão objeto da proposta de modulação, que é o item 3, com a aplicação do parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 6.880 de 80, é a concessão de um prêmio ao militar pela reforma, um privilégio legal, que somente pode ser deferido nos termos da lei em caso de invalidez. Caso ocorra apenas a incapacidade definitiva para o serviço castrense, a remuneração do militar, na forma da lei, continua a mesma que recebia na ativa, e não maior, e tem ele assegurado o direito à proteção à saúde, com assistência médico-hospitalar. Só a reforma lhe garante isso. O que ora se discute, pois, para fins de modulação dos efeitos do julgado, trazido a debate pela ministra Regina Helena Costa, é o valor do benefício a que o tem direito o militar reformado em tais condições. No caso, a jurisprudência do STJ sobre o tema mostrava-se desencontrada, incoerente sistemicamente, em ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, e não se pode dizer, a meu ver, que era ela absolutamente uniforme e firme, eis que não se consolidara como fruto de debate pelo STJ em seus aspectos intrínsecos e na análise do parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 6.880 de 80, que apenas concede a reforma com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierarquicamente imediato ao que o militar possui na ativa quando estiver ele inválido. Como tive a oportunidade de observar na sessão anterior, aspas, além de a terceira sessão não mais ser competente para o exame da matéria, o aludido precedente do ZERESP 670-744 Rio de Janeiro, inúmeras vezes invocado em julgados posteriores do STJ, apesar de conferir ao militar, portador assintomático do vírus HIV, o direito à reforma por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, com o que concordo, não examinou o assunto de maneira suficiente, à luz do artigo 110, parágrafo 1º da Lei 6.880 de 80, ao conceder a remuneração com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ocupado pelo militar na ativa, hipótese na qual o referido artigo 110, parágrafo 1º da Lei 6.880 exige a configuração da invalidez para o serviço militar e civil, fecham-se aspas. Eu destaquei, naquela ocasião, vou aqui procurar resumir, eu destaquei que o relator daqueles ZERESPs, no âmbito da terceira sessão, foi o ministro Arnaldo Esteves Lima, isso em 2007. E aqui eu demonstro, e isso eu repito, porque eu já disse isso no voto, que o próprio ministro Arnaldo Esteves Lima, em 2007, ele invocou aquele mesmo paradigma dos ZERESPs e decidiu no seguinte sentido, aspas, o parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 6.880 de 80 é claro, no sentido de que, para fins de reforma com proventos do posto hierarquicamente superior, o militar deve ser considerado inválido, na medida em que se torne integral e definitivamente inabilitado para qualquer espécie de ofício. Ele está copiando aqui aquele precedente que foi paradigma nos ZERESPs de relatoria do ministro Dipp, lá na quinta turma. E prossegue a ementa do ministro Arnaldo Esteves Lima, num julgado de 2010. Tendo o Tribunal ACOL, com base no conjunto probatório dos autos, firmado a compreensão no sentido de que o recorrente não estaria totalmente incapaz, reverta ao entendimento demandaria o exame de provas, o que atrai óbitos da súmula 7. E digo eu, no aludido voto, o voto anteriormente proferido, igualmente demonstrei que a jurisprudência do STJ de 2010, 2011, 2012, 2016 e 2020, orientava-se no sentido de que, aspas, nos termos do artigo 110, caput, parágrafo 1º da Lei 6.880 de 80, quando configurada alguma das hipóteses descritas nos itens, aqui fala os itens, mas o mais importante no nosso caso é o item 5 do artigo 108, o militar terá direito à reforma com base no soldo do grau hierárquico imediato, se verificada a invalidez, ou seja, a incapacidade definitiva para qualquer trabalho militar ou civil. É um precedente do ministro Og Fernandes, publicado em 2020. De igual modo, aspas, eu invoco aqui um precedente do ministro Mauro, de 2016, diz a ementa, em sintonia com a jurisprudência do STJ, apenas os militares da ativa ou da reserva remunerada, julgados incapazes definitivamente para o serviço ativo por força de doença constante do inciso 5º, é o nosso caso, do artigo 108 da Lei 6.880 de 80, e for considerado inválido, total e permanentemente para qualquer trabalho, fazem jus à reforma com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa. É um precedente do ministro Mauro, na segunda turma, publicado em 16 de março de 2016. Em igual sentido, eu invoco o precedente do ministro Humberto Martins, na segunda turma,
publicado em 13 de abril de 2011, um do ministro Napoleão Nunes Maia, primeira turma, publicado em 5 de março de 2012, e um do ministro Herman Benjamin, da segunda turma, publicado em 24 de setembro de 2010. Como destacar que o RESP repetitivo, o primeiro deles, nele, a sentença e o acórdão do Tribunal de Origem negaram a própria reforma do militar temporário assintomático portador do vírus HIV. E, ipso facto, negaram a remuneração do grau hierárquico superior. No segundo repetitivo, a sentença concedeu a reforma ex officio ao militar temporário assintomático portador do vírus HIV, com remuneração do grau hierárquico superior, mas o acórdão do Tribunal ACOR negou-lhe a reforma, julgando a ação de toda improcedente. No terceiro repetitivo, a sentença negou a reforma militar temporária assintomático portador do vírus HIV, com fundamento da jurisprudência do TR4. E o acórdão da Corte de Origem concedeu-lhe a reforma, com remuneração correspondente ao mesmo grau da ativa, não deu o grau hierárquico superior, valendo-se de premissas extraídas do exame dos ERESPs 1.123.371 do Rio Grande do Sul, julgados pela Corte Especial do STJ em 19 de setembro de 2018, e ficou relator por acórdão o ministro Mauro Campbell Marques, conforme emenda publicada em 12 de março de 2019. Como destacou a União em sua manifestação, nunca houve qualquer debate no âmbito do SSJ sobre a aplicação do artigo 110, parágrafo 1º da Lei 7.670, de 88, ao caso dos militares portadores de HIV assintomáticos. O que se observa é que acabou constando obter dictum de vários acórdãos a concessão de reforma no grau hierárquico superior, sem que nunca tenha havido a necessária reflexão e debate a respeito do cálculo do soldo. Fecham-se aspas. Não se pode dizer dessa forma que a terceira seção tinha determinado entendimento firme acerca da interpretação do aludido dispositivo legal, parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 6.880, de 80, no caso. Agora, a primeira seção, atualmente competente para o exame da matéria, na primeira vez que se debruça na análise da hipótese específica, alterou o entendimento quanto à interpretação do mesmo dispositivo legal, mas apenas no que respeita à remuneração do militar reformado, por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, mantido, porém, o benefício, isto é, a reforma, para o militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático. A meu ver, os equívocos cometidos nos julgados posteriores aos ERESPs, aqueles da terceira seção, em relação a esse tópico específico, a aplicação do parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 6.880, de 80, deram-se, em grande medida, em face do bem maior que se procurou resguardar em tão importante precedente, que era o próprio direito à reforma, pelo militar portador assintomático do vírus HIV, independentemente do grau de desenvolvimento da doença, aspecto principal da causa e que, ora, está sendo mantido no presente julgamento, sem qualquer alteração da jurisprudência. Aliado a isso, consoante ressaltei, a jurisprudência da STJ, antes firmada naqueles ERESPs da terceira seção, estava destituída de coerência sistêmica. Eis que os militares portadores de outras doenças, igualmente graves e enumerados no artigo 108, inciso 5º, da Lei 6.880, de 80, vinham recebendo tratamento diferenciado pelo STJ, em flagrante ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que se proclamava a necessidade para outras doenças, que não a SIDA-AIDS, da configuração da invalidez, para a aplicação do parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 6.880, de 80, a remuneração com base no soldo hierárquico superior. Outro aspecto a considerar, na linha do indicado por Tereza Alvim, diz respeito ao ambiente decisional rígido, em que, de rigor, as alterações das regras deveriam operar-se por meio de atuação do Legislativo e não do Judiciário, e que, aspas, em tese, não se recomendaria que a alteração do direito tivesse ocorrido por obra do Poder Judiciário, fecham-se aspas, ou como de modo semelhante, abordam Fred DJ Júnior e outros, no sentido da possibilidade de moldagem pelo Poder Legislativo. Nos campos tributário e penal, áreas do direito, como aponta Tereza Alvim, nas quais não é desejável que o Poder Judiciário promova alterações em entendimentos consolidados, pois tem maior potencial de prejuízo, em que se pretende salvaguardar os direitos do cidadão, a retroatividade mostra-se adequada, quando a constitucionalidade ou a interpretação da lei é favorável ao contribuinte ou ao réu, necessitando de modulação quando lhe é desfavorável, isso nos campos tributário e penal. Em tais campos de direito, o Supremo tem reiteradamente modulado os efeitos de seus julgados, em face da discussão acerca da constitucionalidade de leis ou atos normativos. Porém, como visto, no caso, o direito à reforma, na hipótese militar portador do vírus HIV
ainda que assintomático, por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, decorrente dos artigos tais da lei, foi assegurado pelo entendimento ora adotado por esta primeira sessão, de maneira favorável ao militar, com a remuneração que tinha ele inativa, salvo em caso de invalidez. Não obstante a não concessão de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, no ser do parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 6.880 de 80, decorra de um ambiente decisional rígido, fruto de elaboração legislativa, a questão objeto da proposta de modulação diz respeito à concessão de um acréscimo à remuneração do militar e não à salvaguarda de um direito fundamental advindo diretamente do preceito constitucional. Anota Tereza Arruda Alvim que a modulação, aspas, consiste em técnica para proteger, acima de tudo, direitos fundamentais. E prossegue, direitos fundamentais devem estar sendo preservados quando se modula o interesse social, o que nem sempre ocorre quando se alega interesse público. Fecham-se aspas. Nos termos do artigo 927, parágrafo 3º do CPC 2015, a modulação dos efeitos do julgado deve levar em consideração, além da segurança jurídica, o interesse social, ou seja, o interesse de todos aqueles que se viram alcançados pela mudança da conduta do Estado como poder judiciário. No entanto, segundo adverte o ministro Luiz Felipe Salomão, aspas, a implementação da modulação dos efeitos de uma decisão é medida excepcional, que deve atender ao interesse social e não ao mero interesse da parte, sendo também necessário que o entendimento superado tenha sido efetivamente capaz de gerar uma expectativa legítima de atuação no jurisdicionado, ou seja, que a mudança de entendimento dominante tenha sido traumática, o que, por óbvio, não ocorreu no caso concreto, isso diz ele, tendo em vista que a jurisprudência durante todo o trâmite da ação era oscilante quanto ao tema. Fecham-se aspas. Esse é um precedente da Corte Especial, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, publicado em 27 de maio de 2021, exatamente em embargos de divergência. Além disso, aspas, a modulação de efeitos envolve uma ponderação entre os princípios constitucionais da segurança jurídica, do interesse social e da legalidade. É certo que o princípio da proteção da confiança impõe o respeito às opções feitas pelo jurisdicionado com base na orientação jurisprudencial anterior, então, vigente. Porém, não é menos correto que, quando o tribunal implementa a correção da sua jurisprudência, está, na verdade, afirmando que a verdadeira vontade da lei não é aquela enunciada pela orientação antiga, mas efetivamente a proclamada pela nova diretriz. Consistindo a modulação em se permitir a prevalência de situações constituídas à margem da correta interpretação da lei, diante de suposto interesse social, ressalte-se, inexistente naquela hipótese julgada pelo ministro Marco Buzzi, isso eu estou retirando de uma emenda de Sua Excelência, de Sua Excelência. A medida absolutamente excepcional não deixe de conspirar contra o princípio da legalidade, o qual somente encontra lastro quando balizado frente a outros interesses e valores igualmente dignos de ponderação. Extraído de um julgado de relatoria do ministro Marco Buzzi, na 4ª turma, publicado recentemente, em 17 de fevereiro de 2022. E, concluindo, eu digo o seguinte: observa-se, uma vez mais, que não há esse prejuízo dos demandantes a ser balizado por ofensa do Estado a expectativas frustradas pelo entendimento que ora se propõe. Eis que, em primeiro lugar, não se está na esfera de direitos fundamentais decorrentes diretamente da Constituição. Segundo, não se está negando o direito à reforma do militar na hipótese, que tem também assegurado o direito à sua subsistência e de sua família, e o direito social à saúde e à assistência médica hospitalar. Terceiro, trata-se de um acréscimo a valor da remuneração que o militar tinha na ativa, e não de uma redução no soldo. E 4, a jurisprudência, não obstante reiterada sobre o tema, não era íntegra e coerente sistemicamente, com o tratamento dado à questão aos militares em casos similares de doenças igualmente graves, previsto no artigo 108, inciso 5º, da Lei 6.880, de 80. Frise por oportuno que o caso não diz respeito a decisões judiciais relacionadas a políticas públicas, nas hipóteses em que o judiciário acaba fazendo, às vezes, a administração pública do legislativo, mas há normas que disciplinam a carreira militar. E aqui eu faço menção àquele precedente de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, julgado por essa primeira sessão, que diz respeito a fornecimento de medicamentos, o que diz respeito exatamente à proteção de um direito fundamental, que é a proteção do direito à saúde. A propósito, mencionei na sessão anterior os embargos de divergência 1123-371 do Rio Grande do Sul, relator para o acordo do ministro Mauro Campbell Marques, julgado pela Corte Especial, que foram providos, esses embargos de divergência, em sessão da Corte Especial realizada em 19 de setembro de 2018, na vigência do CPC 2015, examinando a hipótese
de reforma do militar, à luz do artigo 108, inciso 6º, combinado com o artigo 111, inciso 1º da Lei 6.880 de 80, no sentido de que a reforma do militar não estável é devida. 2, quando a incapacidade decorre de acidente ou doença, moléstia ou incapacidade, sem relação de causa a esse efeito com o serviço militar, que impossibilite o militar total e permanentemente para exercer qualquer trabalho, invalidez total. Isso é o que diz a lei. No referido julgado, o que aconteceu naquele julgamento é que o relator dos embargos de divergência era o ministro Og Fernandes, e Sua Excelência adotou precedentes da Corte Especial, inclusive o precedente da ministra Laurita Vaz, num outro ERESP, publicado em 16 de dezembro de 2015, está aí na última folha do voto. E o ministro Og entendeu de manter o entendimento da Corte Especial quando o ministro Mauro Campbell Marques pediu vista e acabou ficando relator para o acórdão, entendendo que, em se tratando de militar temporário não estável, para ele fazer jus à reforma, ele teria que estar absolutamente inválido. E foi foi essa a posição que prevaleceu no âmbito da Corte Especial, e o que é importante, a Corte Especial, naquela ocasião, não modulou os efeitos do referido julgado. Assim, ante todo o exposto, eu estou votando preliminarmente no sentido de não acolhimento da proposta de modulação dos efeitos do julgado, feita pelos ministros Regina Helena Costa e Herman Benjamin, mantendo, assim, a conclusão dos votos anteriormente proferidos quando o julgamento dos casos concretos. Esse é um primeiro voto vista regimental que eu estou trazendo. Mas eu liberei também um segundo voto vista regimental, para o caso de ficar vencida nessa não modulação de efeitos. Eu estou propondo, se vencida ficar, eu estou propondo que se adote aquela posição intermediária de modulação mitigada que foi proposta pelo ministro Herman Benjamin. Por isso mesmo, eu transcrevi aqui os debates que se travaram naquela ocasião, constante das notas taquigráficas. Se vencida, na esteira daquela proposição que foi feita aqui pelo ministro Herman Benjamin, eu penso que, para preservar aqueles militares que tiveram a sua reforma concedida pelo Poder Judiciário, com base na remuneração do soldo do grau hierarquicamente superior, a melhor solução é a de que a modulação dos efeitos deva levar em consideração tão somente os acórdãos proferidos pelos tribunais de origem que foram favoráveis aos autores, na forma da jurisprudência anterior, neste tópico, até o julgamento, ou melhor, até a publicação do acórdão do presente recurso repetitivo, tal como constou da proposta do ministro Herman Benjamin, como se demonstrou dos debates travados da anterior sessão de julgamento. E, por isso, a se adotar essa posição mitigada do ministro Herman Benjamin, essa proposta de modulação mitigada, não haverá necessidade de alterar qualquer conclusão dos julgamentos dos casos concretos. Isso por quê? No primeiro caso, a sentença e o acórdão negaram a reforma ao militar. Não se deu nada. No segundo caso, no segundo repetitivo, a sentença concedeu a reforma com base no soldo do grau hierarquicamente superior. Mas isso foi reformado pelo tribunal, pelo TRF, salvo engano, o TRF da segunda região ou da quarta. Então, o acórdão também negou qualquer direito, o próprio direito à reforma. Por isso que, nesses dois casos, o provimento é parcial para conceder reforma. E o terceiro caso, a sentença também havia negado, e o tribunal deu provimento parcial à apelação do militar para conceder-lhe a reforma, mas sem a remuneração com base no soldo da graduação hierárquica superior, invocando exatamente o precedente da Corte Especial, as premissas desse precedente da Corte Especial, que foi julgado em 2018, publicado em 2019, em, como eu disse, alterou-se a posição da Corte Especial do STJ sobre o assunto e não se procedeu à aludida reforma. Como eu estou votando, senhor presidente, estou aqui à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Pois não, ministra. A Suzete Magalhães, então, nos traz aqui, aqui no nosso módulo documentos disponibilizados, seus dois votos vista regimentais, o primeiro deles prejudicial em relação ao segundo, porque no primeiro voto, como lido por Sua Excelência, o encaminhamento vai no sentido de se rejeitar a proposta de modulação. Desacatado, desacolhido que seja esse voto, aí sim
No segundo voto, Sua Excelência encaminha no sentido de acolher a proposta mitigada, advinda, né, da fala do ministro Herman Benjamin. Então, como disse, por sua prejudicialidade, penso que devamos primeiro colher os votos em relação Mas permite uma à observação, proposta presidente? primeira, né, de não se acatar Se modula ou a não. modulação. Isso. Presidente, Pois não, ministro Herman, tem a palavra. eu queria, em primeiro lugar, dizer que esta análise feita pela ministra Suzete é a mais completa que já foi apresentada aqui na nossa primeira sessão Sem dúvida. sobre a modulação, os seus pressupostos, as suas hipóteses concretas, e creio que nós não estamos discordando, não há discordância entre nós acerca dessas premissas apresentadas com apoio na doutrina pela ministra Suzete Magalhães. Sua Excelência vai além da doutrina porque sistematiza a doutrina e faz considerações complementares próprias, suas, não é? Eu estou totalmente de acordo. Primeiro, que a modulação é exceção, não é regra. Em segundo lugar, que a modulação se faz, em princípio, como regra, naquelas situações que envolvam direitos fundamentais, e não há dúvida, a própria ministra Suzete afirma isso, que aqui nós estamos tratando de saúde, e, portanto, é um direito fundamental de primeira grandeza. E terceiro, que exatamente por ser exceção e não regra, nós não devemos banalizar esses efeitos prospectivos, mantendo o sistema tradicional dos efeitos ex tunc e não de efeitos ex nunc. A peculiaridade aqui tem a ver, e o disse muito bem a ministra Suzete Magalhães, não com o principal, mas com o acessório. Porque Sua Excelência demonstrou com toda clareza que, com base, salvo engano, me corrija, ministra Suzete, no artigo 50, esses sujeitos que eventualmente apresentem essas características aqui debatidas estão ou recebem, ou melhor dizendo, têm assegurados os direitos que isonomicamente se aplicam a outros que sofram de outras enfermidades. A minha única preocupação, e daí eu manter a posição original, mitigada, bem mitigada, é que aqui, bem ou mal, sem aprofundamento, nós montamos uma jurisprudência que permaneceu por muitos anos. Precisou ouvir a ministra Suzete Magalhães para, como é do seu estilo, fazer primeiro uma arqueologia de tudo isso e, a partir da arqueologia, dizer que o que nós tínhamos eram fundamentos ao vento, não eram propriamente fundamentos a justificar a posição que vinha sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. E daí a proposta intermediária que fiz, de que nós garantíssemos aqueles que já tivessem, pelas instâncias ordinárias, esses direitos assegurados. Mas eu festejo este voto complementar da ministra Suzete, que, tal qual o primeiro, cuidou do mérito. Agora, quanto aos efeitos prospectivos, apresenta um estudo extremamente completo e creio que vai balizar
a nossa primeira sessão a partir de agora, não só nesses casos concretos de portadores de HIV, mas de uma maneira geral. Então, felicito a ministra Suzete Magalhães e eu quis apenas explicar que não há uma divergência frontal, muito ao contrário, eu concordo inteiramente com as balizas principais aqui trazidas pela eminente relatora. Pois não. Senhor presidente, eu também gostaria de fazer uma breve manifestação Pois não, antes ministro da Egino. votação. Tem a palavra? Claro, claro. Muito obrigado. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu iniciaria cumprimentando a ministra Suzete pelo alentado e minudente votos vista que apresentou aqui, e especialmente chamando a atenção pela grandeza de trazer 2 votos vista. Né? Ou seja, o primeiro, que é efetivamente o entendimento de Sua Excelência, e o segundo, caso venha a ser vencida, com relação a essa primeira proposta e que acolhe a orientação que foi defendida pelo ministro Herman Benjamin em sessão anterior. Então, meus cumprimentos pela ministra Suzete pelo hercúleo trabalho que desenvolveu e que ora apresenta aqui este colegiado. Eu ressalto, senhor presidente e meus colegas, a importância do que estamos discutindo, que transcende o julgamento desses recursos repetitivos e deste tema. Por que transcende? Porque nós estamos falando, em última análise, da responsabilidade pela confiança gerada pelas decisões judiciais. É disso que nós estamos tratando. Eu acredito que nesta sessão isso nunca foi discutido, ao menos com essa profundidade, mas é disso que estamos tratando, responsabilidade pela confiança gerada pelas decisões judiciais, que é fenômeno decorrente ou inerente ao próprio Estado de Direito. O Estado de Direito gera, dentre os vários efeitos, o Estado é responsável pela confiança gerada pelos seus atos. Aqui, particularmente, estamos falando de atos do Poder Judiciário, portanto, decisões judiciais. Então, nós somos responsáveis pela confiança que geramos pelas nossas decisões. Acho que é importantíssimo lembrar disso. Está em jogo, em última análise, a própria credibilidade do Poder Judiciário. Por isso que o que viemos a decidir neste caso, em relação a esse tema, no que tanja, que é esse ponto de modulação, já que o mérito já foi resolvido, vai ser diretriz para outros julgamentos, para o julgamento de outros temas e, quem sabe, até para julgamentos de outros órgãos fracionados desse tribunal. Eu gostaria de recordar, primeiramente, o que diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma lei de normas gerais que traz diretrizes para a interpretação e aplicação de todas as outras normas do ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na sua versão atualizada, então o artigo que foi atualizado, portanto inserido recentemente, diz o seguinte: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas. E aí, por exemplo, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas, respostas à consulta. Nós todos temos a responsabilidade de atuar para aumentar a segurança jurídica. E aqui nós, do Tribunal Superior, do Tribunal da Cidadania, temos responsabilidade para justamente proteger a confiança que as nossas decisões geraram nos administrados. Esse é o ponto que está em jogo aqui, de maior relevância, a meu ver. A par desse artigo 30, como eu disse, que contém norma geral a dirigir a interpretação e aplicação de outras tantas normas, vamos ao artigo 927, parágrafo 3º, que foi, por vezes, aqui lembrado pela ministra Suzete, que especificamente aponta a possibilidade de modulação dos efeitos. E diz, e vou relê-lo, porque acho que é importante sublinhar um ponto que foi bastante explorado no voto de Sua Excelência, senhora relatora. Diz esse dispositivo, parágrafo 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil 2015, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Vejam, a lei, o Código de Processo Civil fala em jurisprudência dominante. Então, não há necessidade que a jurisprudência seja uniforme, nem que ela seja unânime. Não, dominante. Dominante quer dizer a maior parte dos julgamentos se deu segundo
aquilo que foi estabelecido nos embargos de divergência julgados em 2007 pela terceira sessão. Não pode haver outros julgamentos em sentido contrário, isolados, mas não há dúvida, e penso que nisso também estamos de acordo, de que a jurisprudência dominante se deu mediante a aplicação do que foi decidido nesses ERESPs de 2007, inclusive com uma porção de decisões monocráticas. Não há dúvida quanto a isso. Acho que a ministra Suzete também não discorda desse ponto. Então, não há necessidade de jurisprudência uniforme. A lei fala em dominante. Se a gente exigir jurisprudência uniforme para poder aplicar a modulação, para poder cogitar da modulação de efeitos, nós estamos alterando a lei. Nós estamos descumprindo o Código de Processo Civil. Eu chamo a atenção para esse ponto que me parece extremamente relevante. E também estamos de acordo, como há pouco o ministro Benjamin salientou, de que a modulação é excepcional. Ninguém diz aqui que nós tenhamos que modular todas as vezes, que a regra é a modulação, não temos a menor dúvida, estamos de acordo com a ministra Suzete também nesse ponto. Mas, na situação em debate, com todas as vênias, os requisitos para aplicar a modulação estão gritantes, em meu sentido, gritantes. Primeiro, segurança jurídica. 15 anos do julgamento dos ERESPs de 2007 pela terceira sessão, que acolheram o entendimento que, certo ou errado, isso não se põe aqui agora, certo ou errado, produziu efeitos durante 15 anos e estabeleceu orientação que foi seguida pelas instâncias ordinárias. Os tribunais de apelação aplicaram, a primeira instância aplicou, majoritariamente, dominantemente, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Sob pena de nós, então, dizemos que a nossa própria jurisprudência não valeu nada. Nós fixamos um entendimento, uma orientação em embargo de divergência, ela foi estabelecida e vigorou por 15 anos, nós estamos rasgando a jurisprudência passada. Estamos dizendo, não, mas não era unânime, não era uniforme, não precisa ser. Certamente foi dominante e foi seguida por instâncias ordinárias, portanto, primeiro e segundo graus, em todo o Brasil. Dito isto, se nós não preservarmos essa segurança que geramos, vamos incorrer na irresponsabilidade pela confiança que nossas decisões geraram, basicamente, especialmente pela confiança que a orientação acolhida nos ERESP de 2007 propiciou. Então, nós estamos minando a própria credibilidade desse tribunal, com todas as vezes. O segundo requisito, a parte de segurança jurídica, o segundo requisito que está previsto no parágrafo 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil, interesse social, que também há de ser protegido. Penso que não haja dúvida de que, como também observou o ministro Herman Benjamin, estamos diante de um direito fundamental de primeira grandeza, direito à saúde, e direito à saúde envolvendo uma doença grave, como a AIDS, que até hoje não tem cura. Então, nós não estamos falando de qualquer doença, não. Nós estamos falando de uma doença incurável, ainda hoje, apesar de toda a luta da ciência. E, embora se diga que o que se coloca aqui é apenas uma parte do pedido que vai ser prejudicado. Não, há prejuízo de um número indeterminado de pessoas que estavam acolhidos pela situação mais abrangente, abraçada pelo entendimento fixado nos ERESP 2007, e essas pessoas vão ficar prejudicadas. Não há dúvida nenhuma, elas vão ficar prejudicadas porque elas vão ter um benefício de menor valor. Nem dúvida nenhuma com relação a isto. Então, nós vamos, sim, estamos estabelecendo um prejuízo retroativo, porque aqueles que obtiveram ganho de causa, né, Tribunal de Apelação, vão ter um prejuízo significativo no valor dos seus benefícios. Dito isso, senhor presidente e meus colegas, eu estou retrocedendo, como já sinalizei na sessão anterior, a minha posição original, mais abrangente, no sentido de uma modulação mais abrangente, para me alinhar à proposta de modulação formulada pelo ministro Herman Benjamin. Portanto, na segunda versão do voto vista, indicada pela ministra Suzete, uma posição intermediária, muito mitigada, diga-se de passagem, bastante mitigada, mas que preserva, no mínimo,
no mínimo, a segurança jurídica e o interesse social envolvidos. Quer dizer, se nós não modularmos com todas as vênias, nós estamos entendendo que não há segurança jurídica a preservar e não há interesse social a preservar nesse tema, o que me parece, com toda a licença, um posicionamento que não homenageia a responsabilidade que temos pela confiança que o julgado do ERES 2007 propiciou. Certo ou errado, acertado ou desacertado, firme ou não firme, o fato é que ele estabeleceu jurisprudência dominante. E é isso que basta. Jurisprudência dominante, segurança jurídica e interesse social. Tenho que estejam presentes todos os requisitos, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, ministra Regina. Antes de eu tomar os votos dos eminentes pares acerca do primeiro voto regimental da ministra Suzete, consulto se há ainda alguma observação que algum colega deseja fazer. Senhor presidente, eu só queria acrescentar o seguinte. Evidentemente, a ministra Regina bem esclareceu, o artigo 927, parágrafo 3º do CPC de 2015, estabelece 2 requisitos. Um deles é a questão do interesse social. E aqui, no meu voto, eu não sei se eu me fiz bem entender, eu demonstrei que a concessão da reforma, isso está sendo mantida, a jurisprudência no particular não foi absolutamente alterada, a concessão da reforma assegura o direito à saúde. Isso está no artigo 50 da Lei 6.880. Então, o militar que é reformado, ainda que seja com a remuneração que ele tinha na ativa, ele tem direito à assistência médica hospitalar, não só para si, como também para a sua família. Era só isso que eu queria acrescentar. Quer dizer, o interesse social, que aqui se disse haver necessidade de resguardar, a meu ver, está atendido com a concessão da reforma, que foi algo em relação ao qual não houve alteração da jurisprudência. Eu só queria chamar a atenção para esse aspecto, senhor presidente. Pois não, ministra. Só em função do que disse o ministro Suzete, ficou claríssimo o seu voto. O que eu estou colocando aqui, o interesse social é a expectativa gerada. A expectativa gerada pelo entendimento dos EREFs de 2007 e que aqui está sendo destituída com efeito retroativo, para alcançar aqueles que obtiveram ganhos... A expectativa estaria na proteção da confiança, né? Então, mas é a proteção da confiança do entendimento geral. O que estabelece confiança? Sim, mas são 2 quê? requisitos que o artigo 927 exige. Sim, então, mas, ministra Suzete, a confiança que eu estou falando, não é? A confiança não é simplesmente na reforma. Eu não estou discutindo isso. Eu estou dizendo que o entendimento de 2007 concedeu mais do que está sendo feito agora. E é essa expectativa que tem que ser protegida, porque vigorou por 15 anos. Esse é o ponto. Tá certo? Então, eu sei que vai ter assistência, isso, Vossa Excelência deixou claríssimo. O ponto é esse. Nós estamos diminuindo aquilo que se concedia, restringindo o que se concedia, e nós dissemos o contrário por 15 anos. Nós precisamos proteger e dar credibilidade à nossa jurisprudência. E precisamos proteger a confiança gerada nos jurisdicionados. Então, os tribunais e a primeira instância julgaram majoritariamente e dominantemente segundo aquela diretriz. Então, é esse o ponto. Tá? Então, eu não estou dizendo que não há assistência médica, não é isso, que não vai ser dada a reforma, todo mundo entendeu. O problema é a diferença entre o que se diz agora e o que se disse em 2007, e que se disse por 15 anos. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Pois não, ministro Mauro. Ministro Suzete, eu interrompi Vossa Excelência. Não, eu só quis só uma parte, que eu fiquei sem saber se o meu voto tinha sido entendido. É nesse eixo que falou Vossa Excelência que eu preciso colocar aqui. Estava muito claro. A minha posição. Como nas palavras do ministro Benjamin, nós estamos aqui a fixar diretrizes e balizas para a modulação muito importantes, muito importantes. Eu tomo do voto originário da ministra Suzete Magalhães que, senhor presidente, sem nenhuma deselegância aos meus pares, eu ficarei com o voto primeiro de Sua Excelência, sem a mitigação, e vou explicar no decorrer da minha fala. Disse o ministro Cueva, a isonomia significa que casos substancialmente iguais não terão soluções diferentes. Não haverá loteria jurisdicional. Vejamos o que nós estamos aqui sobre a bancada. Nós, juízes, já recebemos nas nossas bancadas pleitos de cidadãos honradíssimos que, eventualmente, são portadores do vírus HIV,
para que não sejam impedidos de ingressar na Força Armada. Pois bem, ingressam e vamos fazer o quê? Mandá-los à reserva no posto subsequente. Mudou-se o entendimento. Verdade que mudou-se o entendimento. Mas as favas é isonomia. Vamos rodar numa mesma folha de uma força qualquer, e isso vale para o mundo civil. Situações absolutamente idênticas, com o realce de que a parte social, muito bem levantada pelo ministro Benjamin, ao propor a mitigação, repise-se nos termos do voto original da ministra Suzete Magalhães, que está sob malhete agora. Sua Excelência foi escorreita ao demonstrar que a Força Armada ampara esse militar e seguirá amparando esse militar. Então, o Departamento de Pessoal rodará numa folha só situações desse jaez. Sob o manto, veja só, sob o manto de quê? Não, ministra Regina, aqui na intervenção de Vossa Excelência, que eu respeito muito, Vossa Excelência, na sua concepção, Vossa Excelência acha que nós temos aqui situações que se amoldam ao 927 para uma eventual modulação. Sim. A nossa divergente está neste ponto. Ou seja, eu entendo que não temos. Sim, não temos isso, ou seja, não temos. Porque, ao contrário disso, vamos criar situações absurdas pelo judiciário. O judiciário mudou seu... O judiciário, eu concordo com você, mudou seu entendimento? Mudou, é verdade. Claro. Mas mudou para corrigir uma ilegalidade. Mas isso não se põe. Eu que estou dizendo isso. Então, isso não se põe na modulação. Isso para mim... Não, isso tem total fundamento. Porque nós vamos solapar com o princípio da isonomia. Então, se me permite uma parte. Claro. A questão da isonomia, essa isonomia que Vossa Excelência se refere, ela não existe, porque, veja só, não há como fazer pelo seguinte, porque nós podemos ter militares, portadores de AIDS na mesma situação, os que já têm coisa julgada, uns ganharam, outros perderam. Já temos a distinção da mesma situação. Isso que Vossa Excelência está colocando. Mas eu estou falando dos que ganharam. É própria do sistema. Nós vamos ter pessoas na mesma situação com decisões judiciais diferentes. O sistema sempre propiciou isso. Veja só, são posições divergentes. Então, mas isso acontece. O que Vossa Excelência está dizendo com fundamentos sólidos. Que tem que ser evitado, não pode ser evitado. Entendeu? Porque vamos ter militares portadores de AIDS que obtiveram o ganho de causa segundo a diretriz do ZEREPS de 2007, vamos ter eventualmente que não obteve, teve coisa julgada e acabou. Eles serão diferentes para sempre. E com as decisões outras em contraponto ao ERESP, que também tiveram negados. Então, mas eles serão diferentes. Então não vai ter isonomia. Vamos uniformizar para colocá-los na posição ilegal. Não, nós temos que uniformizar para respeitar a nossa jurisprudência. Eu agradeço a Vossa Excelência. A Vossa Excelência é o eminente presidente, a eminente relatora. O caso, né, oferece mesmo espaço para muitos olhares, né, ou pelo menos dois aqui, né, que se estabeleceram. E, desse modo, então, se me permite, inclusive pelo adiantado da hora, eu coloco em votação o primeiro voto regimental nos apresentado pela doutora relatora, a ministra Suzete, pelo qual Sua Excelência encaminha no sentido de não se acolher à modulação. Sigo a ordem, né, dos pares aqui. Ministra Suzete, relatora, vota na sequência a ministra Regina, que já sabemos, né? Uhum. Ministra Regina, portanto, é pela modulação. Sim, pela modulação, portanto, senhor presidente. Abre a divergência. Sim, né? Obrigado. Na sequência, ministro Gurgel de Faria, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de elogiar ambas as ministras que já se pronunciaram, a ministra Suzete como relatora e a ministra Regina, por ter provocado esse debate que estamos tendo agora, talvez o debate mais relevante no âmbito deste colegiado a respeito de modulação. E eu que
Todos nós aqui somos hoje estudiosos dos precedentes, da modulação, da íntegra, assim, como devemos manter íntegra a nossa jurisprudência, segurança jurídica, isonomia, tópicos que foram aqui referidos. E indo para o exame do caso concreto, até porque também o adiantado da hora, Vossa Excelência já lembrou, eu antecipo que concordo na íntegra com o voto da ministra Suzete e justifico brevemente. Como a ministra Suzete colocou, estamos aqui a preservar, primeiro, o próprio direito ao benefício, porque continua se reconhecendo o direito à reforma. Segundo, o aspecto do social no que diz respeito especificamente a garantir a saúde do militar que irá para a reforma. E o tópico que está sendo, no caso, alterado, fazendo uma análise, na minha visão, e pelo que eu vejo do todo o colegiado, uma análise correta do dispositivo legal, é de que não há direito ao posto acima. Isso aí, quanto a esse tópico, não há dúvida. A única dúvida é se deveríamos modular ou não. E a ministra Suzete, num voto cuidadoso, como ela sempre faz, e alentado, demonstra, olha, sobre esse tópico nunca houve uma discussão, digamos assim, mais detalhada sobre esse direito. De maneira que eu pedindo todas as vênias ao posicionamento que já foi externado pela ministra Regina e me parece também pelo ministro Herman, ainda não votou, mas tinha trazido já algumas considerações quanto a uma modulação mais mitigada, né, eu peço licença aos senhores ministros para, no caso, endossar na íntegra o voto da ministra Suzete, não sem antes também ratificar aqui o posicionamento que foi esboçado pelo ministro Mauro Campbell no decorrer dos debates. É assim que voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Gurgel acompanha a relatora, né, no sentido de não se acolher à modulação. Na sequência, acolho o voto do eminente ministro Manuel Ayrard. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores ministros, senhor subprocurador-geral da República, servidores, realmente o tema é muito instigante e digo que, na sessão anterior, fiquei fortemente impressionado com os argumentos da ministra Regina, principalmente sendo eu um julgador de primeiro grau e tendo essa preocupação muito grande de receber orientações para o bom desenvolvimento da minha atividade, no âmbito das instâncias ordinárias. Mas confesso que hoje, ao ouvir o voto da ministra Suzete, eu passei a ponderar sobre o tema e principalmente em função desses dois pressupostos que são exigidos, né, para a modulação. Não só a segurança jurídica, mas, de outro lado, o interesse social. E um aspecto que realmente me impressionou foi a afirmação de que, na verdade, o direito à saúde não está sendo desprotegido no caso, levando-se em conta que a reforma será deferida apenas, né, sem a graduação superior. Então, realmente me pareceu que a inexistência da modulação não vai trazer um impacto grave nessa proteção ao direito à saúde. Ele continuará a ser resguardado, é certo que nos termos da legislação que o contempla. Sem dúvida, poderíamos aqui invocar que há também interesse social no respeito a um entendimento que foi preservado por 15 anos. Isso é um valor muito importante. Mas também observo que, pelo que foi dito, se tratava de um entendimento que colidia com a letra da lei, que somente admitia essa reforma nos casos de invalidez para todo e qualquer trabalho, né? Então, louvando a ministra Regina por ter trazido o debate, que foi importantíssimo, né? Realmente foi valioso e permitiu a este colegiado que fizesse uma imersão em um tema tão relevante, tão importante. Mas, levando-se em conta tudo o que foi dito, eu termino chegando à conclusão de que é preferível o voto originário da ministra Suzete para que se mantenha até a coerência
da decisão prolatada e não surjam essas situações díspares que foram aqui mencionadas no voto do ministro Mauro. Então, eu peço vênia à ministra Regina para acompanhar a ministra Suzete. Pois não, então o ministro Manoel Ayrardo acompanha a relatora. Né? Na sequência, o ministro Falcão não participou do julgamento. Chamo, então, a votar o eminente ministro Herman Benjamin. Tem a palavra. Presidente, eu já me manifestei anteriormente, eu saúdo de novo o voto eloquente da eminente relatora, aliás, os votos, e, sobretudo, agora, este complemento, especificamente tratando dos efeitos prospectivos. E mantenho a posição nesse caso específico, considerando a natureza de direito fundamental e o preenchimento dos outros requisitos estabelecidos na legislação, mantenho a posição de garantir efeitos prospectivos mitigados nos precedentes, quer dizer, nos processos de julgamento. Como disse a ministra Suzete Magalhães, não haveria alteração no julgamento, não é, ministra Suzete, específico de cada um desses processos que estão diante de nós. Então, eu peço respeitosamente vênias à eminente relatora para divergir nesse ponto que não é uma divergência completa nem frontal, apenas no que tange a garantir efeitos prospectivos mitigados. Pois não, então o ministro Herman acompanha a divergência aberta pela ministra Regina Helena. Na sequência, o ministro Og também não participou do julgamento. O ministro Mauro Campbell, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu apenas declararei o voto, já que já me manifestei anteriormente. Acompanho integralmente a posição da eminente relatora no voto originário, repito, não alternativo. No voto primeiro de Sua Excelência, para não admitir, para o caso concreto, a modulação. Perfeito. Então, o ministro Mauro Campbell acompanha a relatora pela não modulação. Presidente, convênios à eminente ministra Regina Helena Costa. Sim, com as vênias devidas. E, por fim, então, toma o voto do eminente ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, presidente. Saúdo também essa sessão na pessoa de Sua Excelência, Ministério Público, advogados, servidores. E, pelo adiantado da hora, eu não vou me alongar e farei declaração de voto. Mas minha linha é acompanhar o relator, pois não houve, não se tirou o direito a essa reforma os acometidos por essa síndrome. Apenas se ajustou numa discussão que nunca se chegou, data máxima vez que entende o contrário, nunca se chegou a debater como debatemos nesse repetitivo. Então, repito mais uma vez, declaração de voto farei, peço vênia, ministra Regina e ministro Herman Benjamin, mas acompanho a relatora. Pois não, então o ministro Benedito Gonçalves acompanha a relatora com a indicação de que fará juntar voto. Então, o colegiado... Antes de proclamar, gostaria também que ficasse constando que eu vou fazer declaração de voto, até porque para enriquecer o debate, para ficar consignado nos autos o que foi dito, eu gostaria então que deixasse anotado que farei juntar a declaração de voto também. Muito obrigado. Como não? Ministra Regina também, do mesmo modo que o ministro Benedito Gonçalves, fará juntar voto a respeito. Né? Então, eu proclamo a primeira sessão, por maioria de votos, acompanhando a eminente relatora, rejeitou a proposta de modulação. Vencidos a ministra Regina Helena Costa e ministro Herman Benjamin. No mais, fica consolidado o resultado já apregoado na sessão pretérita, quanto à questão mesma decidida em sede repetitiva. E aqui, claro, evidentemente, também gostaria muito de parabenizar os pares pela excelência dos debates,